Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Aprendiz Reforço, eu sou o professor Kaká e vamos continuar com a correção aí da FUVEST 2022, tá bom? Segunda fase, questão 2 aí de matemática. Questão 2 diz o seguinte: uma função f está definida no intervalo de -2 até 9 da seguinte forma: para x entre -2 e 2, f de x leva x em x ao quadrado. E no restante do domínio, o seu gráfico é formado por dois segmentos de reta, conforme mostra a figura. Apresente todos os intervalos do domínio da função f nos quais ela é crescente. Como eu sei que uma função é crescente? A função ela é crescente quando aumenta o valor de x, aumenta o valor da função. A função cresce quando a gente aumenta o x. E onde isso acontece? Aqui, do 0 até o 2, eu estou aumentando o x, o valor do y está aumentando. Então, de 0 até 2. E aqui, de 5 até 9. De 5 a 9. Então, esse intervalo de 0 a 2 e de 5 a 9, a minha função é crescente, tá bom? Então, no item A, é só isso para responder, beleza? No item B, o que ele pede no item B? Determine os valores de f nos pontos x igual a -3/2, x igual a 7/2 e x igual a 8. Bom, -3/2 é -1,5. Então, seria mais ou menos nesse ponto aqui, ó, -3/2. Então, esse ponto faz parte da função do segundo grau. Então, eu vou jogar aqui, ó, x ao quadrado. Então, vou fazer assim, f de -3/2 igual a -3/2 elevado ao quadrado, que dá 9/4. Beleza. Quando x for 7/2, 7/2 é 3,5. 3,5 está bem aqui assim, ó, 3,5. É a parte da função constante. Então, quando x for 7/2, a minha função vale 4. E quando x for 8? Quando x for 8, ele vai estar na parte aqui que é uma função do primeiro grau. Tá, como eu vou fazer aqui? Tá, eu tenho que achar minha função do primeiro grau. A gente pode achar a função do primeiro grau ou a gente pode fazer um truquezinho aqui, ó, por semelhança de triângulo. Quer ver? Ó? Também vai funcionar. Eu vou pegar esse triângulozinho aqui, a base dele, de 5 até 9 é 4. E a altura de 4 até 6 são 2. Beleza, pego esse triângulo grandão. Aí, vou pegar esse outro triângulo aqui pequenininho, ó. Esse triângulozinho aqui, ó. Então, bom, de 5 até 8, 3. E a altura aqui eu vou chamar de y, tá bom? Então, aí eu faço uma proporção aqui. 4 está para 3, assim como 2 está para y. Então, vai ficar 4y igual a 6. O y vai dar 6/4, que é 3/2. Só que lembrando, ele começa aqui do 4, e aí ele vai andar mais 3/2 para cima, tá? Então, o f aí de 8 é o 4 mais o 3/2. Isso dá 11/2, tá bom? E se eu fosse fazer usando a função do primeiro grau? Deixa eu apagar aqui. Como a gente faria? A gente faria o seguinte, acha a função do primeiro grau. Então, eu vou pegar esse ponto e esse ponto. A função do primeiro grau é f de x igual a ax mais b. Então, quando x for 5, a minha função vale 4. Então, vai ficar 4 igual a 5a mais b. Quando o x for 9, a função vale 6. Então, 6 igual a 9a mais b. Vou resolver esse sistema. Vou multiplicar de cima por -1. Então, vai ficar -4 igual a -5a menos b. E 6 igual a 9a mais b. Resolvendo isso aqui, eu vou ter o seguinte.
2 igual a 4a, o a é igual a meio, tá? E aí eu substituo na função lá em cima para achar o b, tá bom? Uma das duas, tá? Vou substituir na primeira. Então, vai ficar assim, 4 igual a 5 sobre 2 mais b, o b vai ser 4 menos 5 sobre 2. Fazendo o MMC aí, resolvendo isso, vai dar 3 sobre 2. Achei o a e o b. Se eu tenho o a e o b, eu tenho a minha função. Tá, e aí se eu tenho uma função, como eu vou achar o f de 8? Deixa eu apagar aqui, só para usar esse espacinho. Vai ficar assim, f de 8 igual a meio vezes 8 mais 3 sobre 2. Ou seja, o f de 8 vai dar 8 meios mais 3 meios, que dá 11 meios. Então, fazendo por função, dá para fazer desse jeito aqui, beleza? Então, item B resolvido, vamos para o item C. C diz o seguinte, para cada valor de x pertencente ao intervalo aberto de 0 a 9, considere o retângulo Rx com os vértices A, x0, B, 9, 0, C, 9 e f de x, e D igual a x e f de x. Escreva a expressão da área de R de x em função de x para o intervalo de 0 até 9. Então, a gente viu que o item A e o item B são relativamente tranquilos da gente fazer, tá bom? E o item B, o A e B tranquilos. Agora, o item C, a gente viu que é mais trabalhoso, tá? Por quê? O item C, a gente vai dividir a área em 3 partes, porque a função ela vai variar em 3 partes diferentes, tá bom? Então, de 0 a 2, eu vou ter uma expressão para a área. Por quê? Porque é uma função. De 2 até 5, eu vou ter outra expressão de área, porque aqui é a função constante. E de 5 a 9, eu vou ter outra expressão de área. Então, eu vou fazer um pouco para cada uma delas, tá bom? Tá, como eu vou fazer isso? Vamos começar primeiro com a parte que está na função do segundo grau aqui. Então, eu vou fazer de azul aqui. Então, imagina que eu tenho um ponto aqui, ó. Então, esse ponto, para mim, vai definir a área de um triângulo, ó. Maravilha. Então, eu vou chamar aqui de x, tá bom? E essa altura aqui é o f de x. Beleza. Como fica essa área? Bom, a área dessa parte aqui, primeiro eu vou pegar essa base. Essa base é 2 menos x. E a altura é o f de x, tá? O que é o f de x aí? O f de x é x ao quadrado, né? Porque é a parte do segundo grau, tá? Essa parte toda aqui, ó, vale 7. E a altura aqui também vai ser f de x, que é x ao quadrado. Então, vamos fazer primeiro. Vamos fazer de 0 até 2, tá? Então, de 0 até 2, a minha base eu vou ter como 2 menos x e a altura é x ao quadrado. Mas essa outra parte aqui também conta, porque o retângulo é tudo isso. E a base é 7 e a altura é x ao quadrado. Então, isso vai ficar 2x ao quadrado menos x ao cubo mais 7x ao quadrado. Ou seja, vai ficar 9x ao quadrado menos x ao cubo. Se quiser colocar o x ao quadrado em evidência, vai ficar 9 menos x. Então, essa é a área correspondente à parte de 0 a 2, tá? Então, de 0 até o 2, a minha área em função de x vai ficar x ao quadrado, que multiplica 9 menos x. Beleza. Agora eu vou fazer da parte do 2 para frente, tá bom? Onde pega a função constante. Então, vou apagar essa aqui, ó. Vou fazer de outra cor, tá? Então, vamos lá. Agora é essa parte aqui. Então, é como se o meu retângulo fosse tudo isso aqui, ó. Beleza?
qual é a altura dessa parte? Bom, a altura aqui é 4. E aqui o ponto eu vou chamar de x também, porque ele pode variar de 2 até 5, tá? Então, a base vai ser... Eu posso fazer o seguinte, primeiro essa parte aqui, tá? Essa parte aqui, vou chamar de parte 1. Então, da parte 1, como fica? 5 menos x vezes 4. Ou seja, vai dar 20 menos 4x. E aqui da parte 2, que também vai entrar na minha área, vai ser essa base aqui, mede 4, vezes 4, 16. Ou, juntando essas duas partes, vai ficar 36 menos 4x, colocando 4 em evidência, vai ficar 9 menos x. Então, de 2 até 5, a minha área em função de x vai ser 4, que multiplica 9 menos x. Maravilha! Agora, eu vou fazer da parte final, tá? Então, deixa eu apagar aqui. A parte final, a gente já achou a função do segundo grau, tá? Então, é essa parte aqui que eu vou considerar. Tudo bem? Então, aqui, como está variando o x, a base aqui, ó, vai ser 9 menos x. Beleza, 9 menos x, tá? E aí, como que eu faço isso? Isso é um trapézio, tá? Então, é base maior. A base maior vai variar de acordo com a função e a base menor também. Então, a base maior e a base menor, eu coloco como meio x mais 3 sobre 2, que é a função do primeiro grau referente aos valores disso aqui, tá? Então, eu vou ter aí que x de 5 até 9, a minha área em função de x vai ser aquilo ali. 9 menos x, tá bom? Deixa eu apontar aqui, ó. Então, essa vai ser a área em função de x. 9 menos x, que multiplica x sobre 2 mais 3 sobre 2, tá bom? Então, o item B aí, o item C, ele é realmente mais difícil, tá? Mas item A e B, plenamente tranquilo de fazer, tá bom? Espero que vocês tenham entendido e que tenham gostado da resolução. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para você receber as notificações das resoluções de Física e de Matemática dos vestibulares, tá bom? Muito obrigado e até a próxima!